Boa noite todo mundo de novo, boa semana aí para todos nós, né, que está começando, de trabalho, de estudos, de mais trabalho, de estudos, e espero que no meio disso a gente tenha aí coisas boas para se fazer também, além de trabalhar e estudar. Ô Ana, só tira uma dúvida, tu te colocou para não gravar alguma coisa nesse sentido, porque quando tu saiu ali, daí ele iniciou a gravação, não sei se teve relação, depois tu coloca ali no chat ali. Bom, gente, antes de mais nada, quero fazer alguns comentários, né? Eu li hoje todos os textos de vocês, a apresentação de vocês. É muito legal, eu gosto de fazer isso, eu me insiro nas histórias, eu abro o Google Maps para ver onde cada um mora. É sempre muito legal e tem sempre histórias muito diferentes ali. E isso me desprende de alguns pré-conceitos que a gente acaba tendo, né? Mesmo sem conhecer as pessoas, e aí quando você vai ler os relatos, cada um tem uma história diferente, uma superação, uma motivação para estar aqui. Então acho que essa é a sugestão que eu já deixo para vocês lá no grupo de vocês. Tente conhecer bem os colegas ali, porque são histórias muito legais, muito diferentes, e vocês vão acabar conhecendo pessoas mais do que a gente imagina. Ô Luiz, por quê? Gente, tem duas pessoas lá da Ilha do Marajó, tem gente do interior da Bahia, tem gente do Mato Grosso, tem o pessoal da capital, tem pessoal do interior de São Paulo, tem no Rio Grande do Sul. Foi legal, assim, fui fazendo umas rotas ali para ver se dava, e foi bem legal. Bom, a partir dali, então, né, só alguns comentários sobre algumas coisas que vocês colocaram, que eu achei interessante. Tem uma preocupação minha, que eu vou bater nessa tecla de novo, vou parecer chato, que é essa questão do presencial, né, que pode ser que aconteça até o final do ano, ou pode ser que aconteça ano que vem. Óbvio que a gente vai tentar ajudar o pessoal de fora, mas, como eu já disse, é um curso presencial, então toda vez que o pessoal fala que vai se deslocar até Joinville, me bate aquela mistura, e vocês vão ver lá que eu escrevi que eu quero muito que vocês façam isso, e ao mesmo tempo aquela responsabilidade, né, de dizer para a pessoa, venha, e esse venha não é um venha pessoal, é um venha motivacional, no sentido que é uma região que tem bastante demanda de trabalho, mas não adianta dizer assim, se esforce que vocês vão conseguir, porque cada um tem uma expectativa, né? Tem gente que eu acho que pode achar que vai chegar em uma semana, vai dar tudo certo, mas venham preparados de que isso pode não acontecer. Então, tem todo um planejamento, né? A gente está falando de gestão, não só de recursos financeiros, mas de ter uma ajuda, de contar que talvez no primeiro mês não consiga nada, né? Ou no primeiro semestre, vai saber o que pode acontecer, a gente não sabe. Então, eu tenho essa preocupação, porque eu normalmente me pego falando, venham, vocês vão gostar, vai dar certo, né? Eu gosto de ser positivo nisso, mas é aquilo, deixar sempre isso em alerta para quem está vindo, né? E pelo que eu senti nos textos ali, a ampla maioria vai vir mesmo. Então, outra sugestão conversem nos grupos, né? De talvez no início ali tentar juntar, né? Alugar alguma coisa coletiva. Professor, eu nem conheço as pessoas, né? Eu sei, às vezes é motivo de treta, mas às vezes é a alternativa que tem para começar. Ali em volta do campus tem bastante kitnet, tá, pessoal? Como é que tu sabe? Eu mesmo fiquei 6 meses numa ali, por ter um campus, né, de um instituto. O nosso campus não é tão gigantesco assim, mas é um campus grande, então tem bastante kitnet ali em volta, e faz um Big Brother ali. No primeiro mês já estão se eliminando, né? Mas dependendo de cada um, né, gente? Cada um tem a sua condição, eu não sei qual que é a condição de vocês, então, se precisar morar junto no começo, se precisar e for a única alternativa, eu garanto que ninguém vai brigar, tá? Se é a opção que tem, não briga. E depois, com o tempo, né, vai arrumando emprego, vai acontecendo situações melhores e vai conseguindo aí ficar em outras condições, tá? Depois, as histórias de vida, né? As histórias de vida são sempre legais ali, eu comentei lá de algumas situações, acho que foi bem bacana. O pessoal deu algumas dicas de metodologia de ensino, né? Eu acho isso sempre bem legal no começo do curso, porque cada um vem com uma ideia. Tem gente que vem com aquela ideia do ensino médio, né? Do professor ter que ficar cobrando as coisas, assim, como se a aprendizagem fosse passiva, né? E não ativa, onde quem entra para o ensino superior
A obrigação é ir atrás do conhecimento e não o professor ficar só repassando. A gente está mais aqui para organizar e organizar os debates, e cabe a vocês a busca, né, do conhecimento. Até porque alguém já comentou aqui que quanto mais a gente vai atrás sozinho, mais vontade a gente tem de aprender, né? Por isso que coisas que a gente gosta, a gente tem mais facilidade. E aí um professor passa uma teoria da administração, a perspectiva já é outra, né? Porque é um tema diferente, não é tão legal, não é tão agradável no primeiro momento. E também essa ideia de exemplos práticos, né, pessoal? Isso aí a gente vai sempre fazer, mas no sentido de tentar entender que a gente precisa fugir daquela ideia da praticidade, no sentido de que aquilo que eu faço no meu ambiente necessariamente pode ser aplicado em outros ambientes. A nossa ideia é sempre ampliar esse horizonte para entender que estamos falando de organização, e as organizações, as replicações em organizações, têm a tendência de não funcionar na integralidade. Tá? Então, esse é o desafio, ciência da administração, para falar sobre organizações que não se replicam assim como outras ciências, né? Que a gente pega o mesmo método e replica. A partir disso, então, depois olhem lá, tá? Todo mundo, o que eu comentei lá, alguns eu comentei mais, outros menos. E quero destacar uma coisa, gente, continuem a turma do jeito que vocês estão, aí eu vejo que vocês conversam, tá? Tem turma que nem se conhece, já briga, tá? Isso acontece bastante. Mas eu acho que pelo nível de experiência das pessoas aí, vocês têm muita gente na área da saúde, tentem arrancar isso de quem já trabalha na área. Tem, Felipe? Tem bastante, vocês não imaginam, tá? Conseguem. Então, usem isso a favor de vocês aí, vejam, identifiquem uma liderança positiva para representar vocês em coisas positivas, né? Não alguém que fique buscando conflito e tudo mais. Eu acho que com o tempo vocês vão identificar quem pode estar auxiliando a turma. Bom, a partir daí, vamos lá. Quem que vai me trazer aí um pouco do que leu sobre o que ficou da aula passada, que era a ideia de vocês estarem fazendo um levantamento jornalístico de um caso sistemático, né, dos impactos que um problema na China pode ocasionar aqui em São Francisco do Sul. E aí? Quem começa? Vamos, outro. Já começou o que leu lá, já começa aí, já pode... Não tem problema, vamos lá, vamos construir aí em conjunto, vamos fazer as análises. Vamos, gente. Bom, professor, assim, né? Como eu falei, eu escutei um pouquinho, li um pouquinho também a respeito, né? Porque a semana foi bastante corrida, né? Meu final de semana foi bastante corrido também, né? Mas, assim, um pouco que eu pude perceber, né? É que o caso da Evergrande, eu acho que é assim que se pronuncia, né? O nome, ele é algo assim que ele vai afetar, querendo ou não, a economia global, né? E o que o senhor perguntou na aula era se afetaria também o Brasil, né? Pelo menos nos podcasts, né, e nas matérias que eu estava lendo, né, que eu escutei mais de uma opinião, né, a respeito para verificar assim, se realmente as pessoas elas entravam num consenso a respeito, eles diziam que sim, né, afeta o Brasil diretamente, porque o Brasil ele é um parceiro, né, digamos que de negócios da China direto, né, com a questão do minério, né, o minério de ferro. Então, ele afeta bastante, né? Com essa questão, assim, digamos que da bolsa deles caindo, né? Digamos que os nossos preços, eles reduzem, né? Então, isso afeta, digamos que a economia do Brasil, né? Então, digamos que, assim, o governo chinês, né, ele está digamos que entrando num consenso, eu não sei se essa seria a palavra certa, né, para intervir nisso, mas não diretamente na empresa, pelo que eu entendi. Ele interviria nos pequenos bancos, né, das cidades, porque eles que são os maiores, digamos que impactados, né, por conta dos empréstimos, eu acredito, né, porque digamos que assim, o termo que foi utilizado na maioria dos jornais, né, eu não entendo muito disso, de economia, né, mas ameaça de calote, né, seriam 300 bilhões, né, de dólares, né, então
visando no âmbito do real, aí eu nem sei quanto é que está o real, mas é uma quantia bem significativa, né, que eu queria no meu bolso. Mas o débito é gigantesco. Então, assim, olhando toda essa questão, né, de ameaça à economia global, a queda da bolsa, né, o Brasil sendo um forte parceiro da China, essa questão no minério de ferro, né, então é algo assim que realmente ele vem assolar, ele vem deixar assim o Brasil um pouquinho, sabe, balanceado, né? Eu acredito que, eu não sei se eu falei alguma besteira do que eu escutei, né? Mas foi um pouquinho do que eu entendi, tá certo? Ótimo, obrigado. Tu fez um contexto do que realmente está acontecendo, né? Alguém colocou ali, né? A China é um grande consumidor de commodity. A gente está falando de um valor financeiro agregado muito alto, né? Fora essas relações menores que acontecem. E quando a gente fala nessas questões de calote, ou seja, de não pagamento de dívida, por que isso reflete, né, gente? Porque a gente atinge toda uma cadeia que envolve toda aquela situação. Então, quando um governo se prepara para intervir, e foi justamente isso que eu vi de relance hoje, que o governo chinês, para não assustar os mercados, não iria falar abertamente sobre isso de uma forma tão ampla, mas iria sim injetar valores em relação a isso, é justamente para não assustar o mercado mais do que já foi essa expectativa disso acontecer. E tem a questão também de você não intervir diretamente na empresa para não passar o sinal que uma empresa que passa por problemas financeiros, que é mal administrada, que tem uma gestão que enriqueceu aos olhos de credores, aos olhos de tudo mais, e você passa aquela questão assim, imagina, né? Beleza, fizeram tudo errado e agora que deu errado a gente vai ajudar vocês. Foi assim com os Estados Unidos, né? Alguns bancos que foram salvos pelo governo americano, teve essa questão também. Pô, os diretores, acionistas majoritários ganharam bilhões, agora eles vêm ali e anunciam que quebraram, e o governo vai salvar essas empresas, né? Tem essa questão. E em relação ao impacto de que atinge no Brasil, a ideia da pergunta é justamente essa que tu falou. É bem possível que hoje em dia, em qualquer região de mundo, qualquer ação que é tomada vai interferir diretamente aqui na gente. O grau disso vai ser, né, obviamente, diferente. Mas como medir isso é a complexidade da questão. O que é feito na China hoje que interfere no Brasil? O que é feito nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália? Na China fica mais escancarado, justamente pelo que o Robson colocou aqui, que a gente tem uma relação comercial muito grande. Então, nesse caso especificamente da Evergrande, tem relação direta com as commodities, né? Mas afeta o agronegócio, afeta todas as outras questões. E aí eu provoco vocês a justamente pensar no posicionamento dos nossos governantes quando se fala bobagem. Quando se fala qualquer tipo de bobagem, isso reflete lá fora. E isso de qualquer um, tá, gente? Não estou caracterizando o governo A ou B. Uma piadinha, uma brincadeira, uma análise errada, né, uma provocação a um determinado país, tudo isso reflete diretamente lá na tua empresa. Então, às vezes, tu está achando que aquele governante está agitando, está te representando, e ele está te prejudicando. No teu negócio, lá na ponta, aquele teu negócio pequenininho, né, a tua venda de salgado, seja lá o que for. Então, essas reflexões são sempre válidas, para a gente entender que esse sistema todo interfere no nosso dia a dia diretamente, tá? E não é indiretamente, como às vezes a gente chega a pensar, afeta pouco. Não, afeta diretamente, é difícil mensurar, mas afeta. China brincando de amigo secreto quando ninguém está interessado. Vamos lá, quem mais? Quem ousa aí falar? Próximo, contribua aí com a fala do louco. Uma boa parte das pesquisas que eu fiz também se retratou bem ao que ele disse, usaram muito esse termo calote, né? Aí, eu ainda não vou falar, eu até falei para o LOL hoje, a gente conversou rápido sobre essa pesquisa, e eu nunca tinha ouvido falar sobre essa empresa, mas fiquei sabendo, né, que é uma empresa muito grande, responsável por mais de 1.300 projetos imobiliários em 280 cidades, que já atenderam mais de 12 milhões de chineses em busca de quem tem sua própria casa, que eles trabalham nos setores de automóveis, tecnologias e até mesmo de saúde. E que, em relação com o Brasil, tem mais de 30% de coisas que são exportadas do Brasil são para a China. Então, toda essa situação que aconteceu lá vai mexer com a economia do Brasil, porque vai valorizar o dólar e vai desvalorizar
o nosso real. Então, vai pegar mais ainda para a gente do que para eles que estão lá. E que o banco ele vai tentar intervir, estão pensando em possibilidade de intervir em favor da Evergrande, só que é uma situação muito difícil, porque é muito grande a dívida que eles têm. E se tratando do que isso daí que o senhor estava falando no começo, literalmente já está pegando para lá. Sobre a notícia, né? Como eu peguei, fui dar mais uma estudada hoje, que teve algum problema com a energia da China, sobre a energia deles, né? Que eles acabaram consumindo mais do que deviam. E eu não lembro muito bem o que estava dizendo lá, mas que o foco está tanto por conta dessa dívida da Evergrande que eles estão acabando esquecendo das outras coisas que estão se passando lá e a economia já está sendo mexida. E a China, apesar de isso mexer aqui no Brasil, a China vai ser a mais atingida por conta de que a Evergrande é a empresa que mais investe ali no país. Ótimo, Slane. Eu lembrei você falando, lembrei de uma coisa, né, como esse negócio de afetar, né? Não sei se vocês lembram, mas no início da pandemia surgiram boatos aí, né, de que a China fabricou o vírus e outras questões, tá? Eu vou tirar essa parte da questão de que se realmente os dados foram escondidos, né? Tem fontes que dizem que há realmente uma manipulação dos dados lá, enfim, mas eu não estou falando desse sentido. Estou dizendo da criação, de você fabricar para afetar o mundo e ganhar dinheiro com isso. O principal país afetado normalmente é o país que tem essa relação com problemas sanitários, tá? Então, é uma falácia, assim, então a gente tem que cuidar com isso. Lembro que 100 anos atrás a gente teve um outro exemplo, que é a famosa gripe espanhola, né? A gripe espanhola é uma outra questão, uma gripe que bem possivelmente não teve a sua origem na Espanha. Bem possivelmente a origem foi no próprio Estados Unidos. Mas questão ideológica, questão de guerra, questão de outros fatores, propuseram à Espanha essa pecha de gripe espanhola, né? Então isso afeta diretamente o país que está passando por aquele problema e afeta os demais também. Então essa questão que a gente tem que cuidar quando a gente aborda um país de uma forma preconceituosa ou diferente do que a gente pensa, porque às vezes as questões não são inseridas nesse contexto. Esse é um contexto limitado que a gente tem de uma percepção pessoal ou de algum tipo de preconceito. Isso vale para tudo, tá, gente? Então, professor, tu concorda com o modelo chinês, iraniano, russo, cubano? Não, a gente sabe que são modelos autoritários. Mas em se tratando de relação comercial, a gente tem que tratar o nosso comercial da mesma forma para justamente não ter esses problemas, tá? Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Vamos lá. Mais um, pelo menos. Vamos lá. Mais um, para a gente fechar. Que, na verdade, essa crise aí na Evergrande, ela não era meio que não era para ser uma surpresa para ninguém, né? Porque isso está rolando desde o ano passado, porque eles estavam com dívidas e refinanciando desde o ano passado. Acho que o governo até tomou uma medida de precaução, pelo que eu li ali, acho que era um sistema de 3 linhas vermelhas, alguma coisa assim, eu não me aprofundei muito bem. Mas sobre o que eu mais li era que o Brasil poderia ser um dos mais afetados, porque o nosso comércio, ele é 30%, acho que o nosso comércio ele é 30% para a China, principalmente de minério, que seria o ferro ali, né? Então, ele já vinha sendo desvalorizado nos últimos meses e com essa crise ali pode ser ainda mais, prejudicando muito o nosso país. Ótimo, Bruna. O caso da China a gente trouxe aqui de uma conversa aleatória, mas ele vale para todas as outras questões que a gente for trabalhar e for pensar e for analisar amplamente, tá? Vou trazer, durante as aulas, exemplos voltados para a área da saúde, porque a gente tem uma questão no Brasil que está pegando bem forte. A gente não pode deixar de falar de um caso específico aí da Prevent Senior e o quão isso impacta a nível de gestão e negócios e o quão impacta a saúde privada, né, a saúde suplementar, a saúde pública e algumas questões que estão envolvidas ali que a gente pode trazer para a área da administração, tá? Não para a área da saúde num primeiro momento, mas para a área da gestão. Então, a gente deixa para ter isso também. Gente, a partir daí, eu vou passar para vocês agora qual vai ser a nossa primeira atividade aí que a gente vai fazer, que vocês não têm até domingo para elaborar, porque ela já vem de acordo com aquelas competências que eu quero ir trabalhando com vocês, tá?
Sei que teve gente aí que pediu texto, que pediu prova objetiva, essas questões que estão acostumados da escola, mas eu já falei para vocês que, como é muito curta a minha participação com vocês aqui, eu deixei para fazer 2 metodologias diferentes nas avaliações e nas atividades, tá? Semestre que vem, epidemiologia, fiquem tranquilos, quem ainda gosta da prova objetiva, da prova dissertativa, vai ter tudo isso, tá? Mas a atividade de vocês até domingo vai ser o seguinte, como eu perguntei nas outras aulas se estava todo mundo lendo e assistindo os materiais e eu não sentia um retorno integral, o que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar, deixa eu abrir aqui, porque está escrito ali bem certinho. Deixa eu entrar aqui na atividade. Tá abrindo aí a tela, pessoal? Não tá, né? Robson, se você não colocar para apresentar, não vai abrir, né? Vai ficar difícil. Tá aqui, ó. O que vocês vão fazer? Não sei se alguém já viu lá. Após assistir o filme Tempos Modernos, aí, né? Quem for assistir inteiro, quem for focar em algumas partes, isso aí é uma questão de vocês, que foi disposto na aula passada, ler e debater o capítulo 1, Administração e Perspectivas, delineando o papel do administrador, que a gente vai fazer agora, e quem já leu, obviamente, já vai estar mais adiantado em relação a isso. Você deve ser capaz de realizar uma análise de, no máximo, 5 minutos, tá? Relacionando o filme com o tema do livro. Então, o que é sintetizar isso? O que é analisar isso? Vocês vão pegar e vão fazer um áudio, vão passar essa informação para mim, imaginando que estão passando essa informação para uma área de análise, sobre a relação do que é o capítulo 1 do livro com o filme. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Aqui é liberdade de criação, tá, gente? Vocês vão explanar isso da melhor forma. Infelizmente, eu coloco 5 minutos, porque é uma turma grande, que tem 25, 30 pessoas na turma que estão participando ativamente, então vai dar 1 hora e meia para eu escutar, e depois eu vou juntar esses áudios num arquivo único e vou disponibilizar no YouTube para que vocês comecem a comparar as aptidões de cada colega de vocês. Vocês vão ver que tem colega que se explanam melhor, vão ter colegas com um pouco mais de dificuldade, e vocês começam a entender ali, vocês mesmos, né, vão fazer essa análise entre vocês, e vão acabar vendo ali o que eu posso melhorar, o que eu não posso na área de fazer uma análise em áudio, tá? O que eu peço, então, que respeite apenas o tempo máximo. Eu estou falando de tempo máximo, não de tempo mínimo. Não é para fazer um áudio de 1 minuto, não se consegue fazer uma análise em 1 minuto. Passou um pouquinho, né, pessoal? 5h20, 5h30 não tem problema. Mas foquem nesses 5 minutos, justamente para não ficar muito acima do normal. Entregar o áudio em arquivo único aqui nessa atividade, né? Então, quem é assim, professor, eu nunca mandei um áudio, a única forma que eu mando áudio é no WhatsApp. Todo celular, todo aparelho de vocês tem isso. Então, vão lá, achem o gravador de áudio, ele vai transformar em um arquivo e vocês vão mandar esse arquivo aqui no Siga, é só colocar ele ali. Coloquem com o nome de vocês, obviamente, para eu saber quem é, né? E se apresentem no começo. Falem, olha, eu sou o aluno Eduardo, vou fazer uma análise aqui na relação do capítulo 1, uma parte que eu achei interessante, com o filme Tempos Modernos, e aí vocês façam essa explanação. Sugestões, tá? Que tem a ver com planejamento. Façam um roteiro. O que é fazer um roteiro? Escrevam. Peguem o material, tanto no Word, no papel. Olha, eu tenho um áudio de 5 minutos para fazer. Vou fazer uma introdução, vou me apresentar, vou falar sobre o tema. Eu achei legal a parte do capítulo 1, que fala sobre os conceitos de administração, os vários conceitos de administração. Vou falar sobre esses conceitos e lá no filme eu vi que esses conceitos são representados de forma sátira, de forma de comédia. E vou falar sobre isso. Grave uma primeira vez, veja como ficou esse seu áudio. Se ficou bom, se ficou num volume bom e tudo mais, repete essa gravação, né, se for preciso e possível, e vocês pegam e enviam essa atividade, que eu vou sempre escutar com muita vontade, com muito carinho, porque eu vejo muita evolução nessas atividades, tá? Professor, eu não quero ser radialista. E, gente, nós estamos falando aí de um futuro incerto, onde a gente vai trabalhar de forma não presencial. Então, toda a forma de diálogo vai ser mudada, vai ser melhorada. Então, a gente precisa estar treinando isso e a universidade é um ponto legal que a gente possa estar exercendo isso, tá? Dúvidas? Vamos lá, perguntem, que a dúvida de um pode ser a dúvida de mais. Professor, a questão ali do tempos modernos na área da administração seria mais ou menos ali o Taylorismo, o Fordismo? O que você acha melhor? O que você acha que tem a relação?
tá? Vou falar de administração científica em si, vou falar da distribuição de tarefas baseada em Taylor. Então, assim, ó, você vai tentar entender da melhor forma o que tu acha interessante para abordar nesse material. A construção inicial é tua, tá? O que mais? Vamos lá, gente. Tá, vou fazer uma pergunta. Em dupla seria muito ruim, tipo, como se fosse um podcast com uma conversa, ou o senhor quer exatamente individual? Ótimo. Pode ser em dupla, tá? Pode ser em trio. A É única, que eu acho mais fácil pra, tipo, ficar conversando, sabe? Como se fosse um... a única diferença é que daí tem que agregar o valor, tá? Ou seja, se são 2, aí vamos fazer até 10 minutos. E aí vocês vão ter que elaborar um roteiro em dupla. Eu acho mais interessante. Quando os alunos fazem em dupla, fica muito mais legal, fica nesse formato de podcast que tu falou. Algum aluno pode falar assim, como é que tu achou do filme? Aí o outro vem e fala, bom, como é que a gente vai relacionar isso com o material do livro lá, que ele faz um conceito de administração? Eu percebi que naquela parte é abordado isso, é abordado aquilo. Tá, Lucas? Legal assim também. Eu pensei nisso também. Vamos lá, quem mais? Alguma dúvida? Perguntem, pessoal. Agora que é para tirar dúvidas, tá? Tranquilo? Tranquilo, Dauri? Não tem problema, tá? Só depois, qualquer coisa, tu vê aí como é que a gente está explicando a atividade. Tudo bem, professor. Professor, com licença, eu achei bem bacana a explicação, acho que ficou bem claro lá. Eu vi, mandei lá no grupo pro pessoal também. Acho que está bem fácil de compreender como que é o que o senhor está solicitando para a gente, né? Ótimo. Ô, Dauri, aqui eu vou só reforçar aquilo que eu tenho falado desde o primeiro dia para vocês. O professor não dá tudo mastigadinho, né? De quer tudo certinho. Gente, vocês vão ser gestores, tá? Não vai chegar nada pronto. Então, vocês vão fazer, eu estou dando liberdade de criação para vocês buscarem a melhor forma de repassar a informação do jeito que vocês querem. Tá? É uma atividade onde vocês vão se potencializar e vão explorar o melhor aí. Beleza? Fechou, então? Qualquer coisa, como eu já falei. Professor, obrigada. Vocês têm o meu número, têm o meu e-mail, é só mandar. Quem tiver alguma dúvida, eu estou respondendo ali durante a semana, tá? Professor, a ideia é boa. Diga, Bruna. me perdi aqui. Para quando isso? Eu sempre deixo até domingo, tá? Até domingo. Então, eu deixei até domingo ali. De hoje para domingo, no caso. Isso, porque é 5 minutos, tá? Se mesmo que for fazer sozinho ou em dupla, monta o roteirinho ali e é um treino, tá? Depois vocês vão fazer isso de forma mais organizada lá nas outras atividades. Então, é só para vocês pegarem o jeito de como fazer e vai contar como participação na aula de hoje, né? Vai ser a aula participativa de hoje. Diga, Dauri. Professor, no caso, se for fazer em dupla ou trio, a gente que escolhe ou o senhor vai dividir? Não, dessa vez vocês escolhem, tá? Porque depois, uma outra atividade que a gente for fazer, eu vou sortear. Mas a base é individual. Então, quem quer fazer em dupla é porque já conhece alguém ali e tal. Eu preciso eu preciso ver como é que cada um utiliza as ferramentas de informática, sabe? Sim. Por isso que vou fazer esse teste inicial aqui com vocês individualmente. Muito bacana, professor. Quem já sabe usar, daí já tem essa questão. Pessoal que tem dificuldade, lá no grupo manda. Gente, alguém pode me ajudar? Eu vou fazer sozinha, mas eu quero ajuda como gravar. É hora de se virar, de pedir ajuda para que faça atividade, tá? E eu também ajudo ali, se for preciso, me mandem e-mail ou no WhatsApp, beleza? Pessoal, deixei um material também de apoio ali, que eu falo para vocês que toda aula eu vou deixar uma referência, né? Eu deixei um livro, porque eu acho que esse livro é o livro que me fez gostar de administração, de economia e tudo mais. E ele é um livro muito simples, no sentido de fácil interpretação. E é esse livro aqui, ó, Crash, uma breve história da economia. Tá? Ali ele tem um resuminho. Eu deixei o link aqui. Eu sei que muitos já vão achar que eu tenho alguma relação com a Amazon, né? Mas eu não tenho. Coloquem o meu código ali de oferta. Esse é um livro bem legal, que ele conta desde a história da moeda, como a moeda surgiu, por que se chama salário, né? Ou seja, que vem do sal, esse formato digital, as grandes crises, as grandes bolhas econômicas. Ele conta a história da bolha econômica no tempo das explorações das companhias holandesas, que é uma história sensacional. Ele mesmo coloca ali, né, que uma tulipa chegou a valer mais do que uma casa, e isso realmente aconteceu, e como que essa bolha econômica estourou. Então, assim, ó, é um livro que trata de 12 mil anos atrás, do começo da civilização,
com base administrativa e econômica, tá? Com base na relação econômica. Como que surgiram as primeiras bolsas de valores, né? Essa necessidade do ser humano de estar especulando, de estar criando contratos futuros. Tudo isso num material de linguagem simples, fácil de entender. Então, eu deixo essa recomendação aqui com as mesmas falas de sempre. Professor, não tenho grana para baixar agora. Procura na internet e vocês vão achar. Depois, quando forem gestores, vocês compram o livro e digam assim, ó, esse livro, quando eu estava na Pindaíba, eu baixei pirata, mas depois eu estou comprando ele aqui. É bem legal e vale bem a pena essa leitura, tá? Eu sei que toda aula eu vou fazer uma propaganda grande dos livros, mas esse livro aqui é muito legal. Ó, a Dora separou ali um app para gravar áudio, né? Tem vários do próprio Windows aqui, desculpa, do próprio Windows, do celular, tem o gravador do celular. Legal isso aí, obrigado, Dora. Isso aí sempre ajuda. Bom, a partir daqui fechou, então, né? Das indicações que eu sempre faço. Dessa vez eu não vou colocar nenhum documentário, porque tem coisas pendentes aí. E eu fiz um recorte do capítulo do livro que eu acho que vai ajudar se alguém ainda não acessou o aplicativo, não conseguiu acessar, eu espero que todo mundo já tenha resolvido. Mas, para a gente falar um pouco sobre essa primeira parte, que fala sobre esse delineamento do papel da administração, e também que a gente já começa a se introduzir nessa relação com as teorias iniciais, teorias introdutórias da administração, tá? Bom, então, basicamente, né, definir os conceitos de administração, a gente já viu uma base disso. Mostrar a importância atual da administração, eu não vou ler o material, só vou falar dos principais tópicos. Explicar o conteúdo e qual que é o objeto de estudo da administração. Esse capítulo ele é interessante, porque ele divide a administração em ciência, em tecnologia e em arte, e projetar as perspectivas futuras da administração, e ele traz um rol ali, né, de quais são as expectativas da administração para daqui para frente, e eu acho que é uma reflexão bem importante, porque os papéis cada vez mais vão mudando, vão se alterando, e a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Tem um exemplo introdutório aqui no capítulo, né? Quem leu sabe do que eu estou falando, é um caso prático, assim, para começar a entender. O Marcelo aqui pode ser cada um de vocês, né, que vem da área técnica. Tem gente aqui que é técnico de enfermagem, tem um pessoal que vem de outras áreas aqui técnicas, e vem para essa área de gestão e começar a enxergar esse macro em relação a isso. Bom, depois, né, tem uma questão introdutória ali que faz uma classificação, que faz uma etiologia do que é a administração, tá? E aqui vem um ponto que é bem interessante, eu acho que isso aqui já é interessante para a gente refletir um pouco, no sentido que a administração significa aquele que realiza, né, sobre a função e controle de outrem, ou seja, aquele que presta o serviço a outro. Eu muito vejo a pessoa quando abre um pequeno negócio, principalmente quem está começando, e ela se autodenomina diretor, dono, empresário, empreendedor, e às vezes, em alguns casos, se deslumbra um pouco com aquela ideia de mandar, tá? Na administração pública tem muito isso também, um servidor público imbuído de um cargo, e ele acha que ele manda naquela situação, e ele esquece que a função dele é servir e não ser servido, né? O servidor público está ali para servir e não ser servido. Então, a administração justamente vem nesse sentido, de que você vai servir ao seu cliente, a sua organização, ao todo, né? Ao todo que faz parte daquela área que você está inserido. E aí vem aqueles conceitos, né, que a gente começou a ver lá no tópico passado, naquela pequena introdução, onde a administração é definida como um conceito que ultrapassa aí o século, e ele vem sendo atualizado, vem sendo modificado, mas basicamente ele tem o mesmo pré-utilização. Alguém começa aí, alguém fala, gente, qual que é o conceito de administração ali para o primeiro autor ali? Administração. Quem começa aí? Eu posso, professor. Vai lá. A administração é o processo de alcançar objetivos pelo trabalho com e por intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. Bom, acredito que o primeiro autor aqui ele tem o foco em pessoas, né? E ele inclui ali outros recursos organizacionais que vão ter determinadas classificações. Lê o segundo já continua. A administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização
e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos organizacionais definidos. Sempre no sentido de organização, né? Vocês lembram que na aula passada eu falei do pode ser, e normalmente o pode ser que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Em alguns autores eles substituem o dirigir por liderar, tá? Então o conceito sempre tem essas palavras inseridas ou quase sempre. O outro autor, o terceiro conceito e terceira definição. Vamos lá, outra pessoa contribui aí. Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o uso de recursos para alcançar objetivos de desempenho. Esse conceito já vem numa tendência mais econômica, né? A teoria econômica fala muito de recursos. Os recursos são os escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. Esse é o conceito já de economia. Então, já é um conceito voltado para essa questão de explorar da melhor forma os recursos. E aí, recursos entende-se como recursos humanos, os recursos de capital, os recursos de fator terra e todos os recursos que envolvem uma organização. O outro autor, continua. Posso ler? Pode, fica à vontade. Tá. A administração é o alcance de objetivos organizacionais de maneira eficaz e eficiente graças ao planejamento, à organização, à liderança e ao controle dos recursos organizacionais. Percebam que esses conceitos, essas definições, elas ultrapassam autores e épocas e elas têm normalmente um sentido parecido, né? Finaliza lá, Daura. O último ali. Posso ler? Pode, fica à vontade. Administração é o ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da organização, bem como de seus membros. Bom, então assim, ó, são definições, são conceitos, existem outros, mas basicamente eles têm a questão de entender que a administração é um processo onde você precisa planejar, organizar, liderar ou dirigir e controlar, né, os recursos e voltado para a organização. O que a gente vai entender que ao longo da história, esses voltados para a organização vão se transpondo a questões que antigamente era interna e hoje a gente tem todo um ecossistema envolvido nisso aí, tá? Bom, eu não vou ler aqui o que eu separei aqui, porque vocês já tiveram uma definição inicial, e a gente tem aqui uma abrangência maior desses temas e cabe vocês a lerem e entenderem melhor essa conceituação de forma maior. E aqui ele abrange, né, o que são esses recursos, o que são esses objetivos a serem alcançados, se são na base financeira, se é base de lucratividade, se é base de desempenho, e entre outras caracterizações. Bom, a gente chega a partir de então em algumas conclusões com base no que o conceito diz, certo? A primeira dela é bem inerente, está bem evidente ali, que ela ocorre exclusivamente dentro das organizações. Então, as organizações, independente do que seja essa organização, e aí a gente tem, né, ali ele cita, né, nações, estados, municípios, empresas, empreendimentos de todo tipo, não importando o tamanho ou natureza, né? Se eu tenho uma pessoa aí que trabalha no comércio público, aí vendendo, fornecendo salgados, alimentos, se eu tenho alguém trabalhando numa multinacional, são organizações. A administração requer fazer a coisa por meio de pessoas. Então, esse é um ponto que o formato pode mudar. A gente falou muito aqui do não presencial, do EAD, mas ele ainda acontece através de pessoas, por meio de pessoas. Deixa eu ver, alguém entrou aqui com um e-mail que não é do IFSC. A administração requer, então, lidar com situações múltiplas e complexas, muitas vezes inesperadas e potencialmente conflitivas. Aí a gente tem toda essa questão de, já que envolve pessoas, envolve meios, envolve organização, acontecem situações inesperadas e potencialmente conflitivas. E isso vocês sabem muito bem, porque não é preciso ter trabalhado. Quem vive numa família sabe que os conflitos são inerentes, e quem já trabalha, que é uma boa parte aqui da turma, sabe muito bem do que eu estou falando também. E a forma de lidar com esses conflitos vai também dizer e orientar como a empresa ou a organização irá funcionar e refletir isso nos clientes. O administrador deve continuamente buscar, então, localizar e aproveitar novas oportunidades de negócio.
vocês vão ver ao longo do curso algumas ferramentas de gestão que estão utilizadas para fazer esse tipo de análise, de fazer esse levantamento, né, via estratégia da organização, via de quais formas a empresa busca isso, que é variadamente. Então, existem ferramentas utilizadas para isso. O administrador precisa saber reunir simultaneamente conceitos e ação, aí que vem, né, essa questão de pôr na prática, que todo mundo sempre fala, né, da questão uma coisa é o que a teoria está ali dizendo que é o melhor formato, mas como eu consigo adaptar isso para a minha organização, para o meu negócio e para a minha ação, como que eu vou agir em relação a isso. Bom, até aqui, pessoal, alguém quer complementar alguma coisa do texto que achou interessante até esse determinado momento? Alguma coisa que quer complementar, trazer para um caso real? Professor, uma coisa que eu acho interessante é que existem várias formas de administrar, né, dependendo também das instituições, e assim, por isso que também é difícil colocar uma definição simples, por exemplo, né, falar que a administração só é tal coisa, porque tem várias formas aí, igual a gente viu aí no texto, vários autores trazendo, às vezes, no mesmo sentido, mas de modo diferente também, né. Ótimo, Dauri. Quando você vê, e vocês provavelmente vão trabalhar isso com muitos professores, os estudos de caso, né? Os estudos de caso são um exemplo, porque você pega um caso específico de uma unidade hospitalar A, tu traz para a teoria dentro do caso e você vai ver que a aplicação do hospital A para o hospital B na resolução do problema foi totalmente diferente, né? É muito diferente de uma ciência exata, onde você tem uma fórmula e um método ali e você consegue replicar aquilo e ter os mesmos resultados, tá? Acho que essa é a grande questão, que ao mesmo tempo faz parecer algo muito abrangente, ou, dependendo da forma como você olha, algo muito complexo. A própria caracterização do que é administração é diferente, né? A gente entende como uma ciência social, mas ela pode ser vista como uma tecnologia também, porque ela tem modelos, técnicas, práticas e ferramentas, onde você pode estar adaptando e reproduzindo dentro da tua área de atuação. Como ciência, é com base nesse fundamento científico que a gente está vendo aqui. Eu achei interessante que algum aluno colocou lá nos comentários, eu não lembro pelo nome agora, gente, aos poucos eu vou gravando, que ele falou que justamente a ideia do que ele buscava no curso era ver a administração como ciência, né, com base positivista, com base em método, com base num experimento reproduzido, justamente para entender que a gente não faz as coisas aleatoriamente, né, que a gente tem um processo e deve seguir esse processo para tentar evitar problemas. Como tecnologia, eu acabei de falar, né, essa aplicação prática de métodos utilizados com base tecnológica, tecnologia que não confundir como tecnologia eletrônica, né, tecnologia como um todo, e a questão que engloba de arte também, a administração vista como arte, como intuição, como abordagem criativa, inovadora. E eu vejo que isso é muito explorado no empreendedorismo, né? Vocês vão pegar lá o caso daquele visionário, daquela pessoa com intuição, com feeling para um negócio. E aí alguém vai dizer assim, eu não trabalhei, ele nunca leu um livro de teoria da administração, mas ficou milionário, né? Isso não significa que ele não estudou. Isso significa que a abordagem que ele teve não foi a científica no modo inicial. Mas eu garanto para vocês que dentro da estrutura hierárquica da organização dele, ele tem pessoas que fazem esse papel e dedicam a ele o tempo justamente para inovar, para criar, para intuir e para ser visionário. Dauri. Professor, uma coisa que me remeteu isso agora foi que eu vi a grade curricular do curso, né? Eu vi que a gente vai ter marketing de saúde, né? Alguma coisa assim. E isso me faz lembrar dessa questão aqui que a gente está estudando, né, sobre a questão da administração, porque não tem como também ser totalmente fora da técnica, de modelos, né, referencial teórico, mas a parte artística que vem também da criatividade, dessa questão, né, de pensar de forma diferente e abrangente e criativa, também vem para complementar isso, né, não tem como ser só um isolado. Não, com toda certeza, até porque essa parte intuitiva, de inovadora, de criatividade, ela está muito relacionada com o abstrato, né? E as pessoas que possuem esse potencial, e eu acho, gente, que aqui é uma coisa de análise também, sabe? Eu me vejo muito fazendo essas questões, porque qualquer aluno de administração, vocês, por respeito, às vezes não perguntam,
Mas a gente, como aluno de administração, a gente pensa, o meu professor hoje não tem uma empresa, por que ele está falando de empresa? Né? Porque a pessoa que está concentrada em outras visões, analisadas em ciência e tecnologia, e vê esse todo como uma coisa sistematizada e gosta de estudar isso, é diferente da pessoa que gosta de pôr aquilo na prática, de vivenciar o dia a dia, da rotina empresarial misturado com vender algum produto ou algum processo. Então, são questões que não se afastam, elas se complementam, e eu acho que esse triângulo diz muito disso. Hoje, vocês podem estar na ponta lá trabalhando na parte operacional. Alguns já estão até na parte de supervisão e de direção e tudo mais. E vocês sabem também que isso diferencia muito a visão de cada um. Então, talvez, mais do que entender o que é ciência, o que é tecnologia e arte, é justamente entender a administração como a soma de tudo isso. Claro que é difícil, ao mesmo tempo você ser criativo, metódico e prático, né? Mas é justamente o que a ciência da administração tenta, que é abranger tudo isso. Bom, essa parte das teorias da administração eu não vou rever com vocês de novo, a gente já falou na aula passada, né? Esse início da administração científica, passando pela parte clássica, neoclássica, burocrática e outros temas, que ao longo das unidades vocês vão vendo com os outros professores, vocês já sabem que isso está aí e vai ser abordado num formato de cada um. O que eu acho interessante aqui desse livro, gente, que ele tem uma revisão do que era abordado em teoria geral da administração antigamente, tá? Era um modelo bem mais engessado. Achei bem interessante, acho que eu li hoje pela 4ª vez isso aqui de novo, justamente para tentar trazer essa análise da administração como ciência de uma forma mais atualizada, tá? Então já é um esforço para que os alunos não tenham aquela visão da teoria sem imaginar, por exemplo, como funcionava um chão de fábrica, tá? E aí vem essas estruturas, eu não vou falar disso aqui, isso aqui vocês eram para ter lido também. Ele faz uma abordagem, e eu cheguei nesse ponto porque eu acho que é o ponto mais interessante para vocês aqui pensarem nas perspectivas futuras, até porque eu deixei essa pergunta, né, como é que vocês querem se ver daqui 5, 10 anos, e a maioria eu achei até interessante, colocou que não consegue se ver, acha que é muito imprevisível falar qualquer coisa em relação daqui 5 anos, 3 anos, e é uma dificuldade mesmo que a gente tem, né? Essa previsibilidade está cada vez menor. E aí eles fazem, através de um levantamento teórico, quais são as perspectivas futuras da administração. Por mais que possam parecer coisas simples, que a gente já sabe que vão acontecer, isso fica evidenciado no todo, né? Então tem ali os pontos. Mudanças rápidas e inesperadas no mundo dos negócios, tá? Vários alunos me colocaram que foram demitidos por causa da pandemia, que tiveram colegas e familiares demitidos. Vários alunos colocaram das mudanças inesperadas, que estava desempregado, daqui a pouco conseguiu uma vaga, hoje já está numa área de uma oportunidade de liderança. Então, essas mudanças rápidas e inesperadas, quando a gente for pegar a primeira teoria que embasa a administração, vocês vão ver que era totalmente diferente. As gerações tinham como perspectiva e sonho entrar em determinada empresa, trabalhar 20, 30 anos na empresa, ascender dentro da estrutura da empresa e se aposentar naquela empresa. Tá? Conversem com as pessoas dentro de casa, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês vão ter pessoas dentro de casa que tiveram lá 10, 15, 20, 30, 40 anos, se aposentaram naquela empresa, e isso hoje está cada vez mais raro, né? Essas incertezas e mudanças já, tanto do indivíduo quanto das organizações, mudou. Crescimento e expansão das organizações, o próprio sistema de informação mudou isso, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Tu abre um pequeno negócio hoje e a partir do momento que fica conhecido um determinado nicho lá, você está daqui a pouco fornecendo para toda uma região, para todo um país, para toda uma área de atuação, porque justamente como está tudo mais interconectado, um nicho que poderia ser pequeno, sei lá, na tua região ali, ele acaba virando um comércio global e você pode estar vendendo o teu produto em qualquer área, tá? Eu lembro que quando eu era mais novo, né, não faz tanto tempo assim, não sei se alguém está na idade aí me ajude, sempre tinha, né, aquelas lojas que vendiam produtos especializados, assim, por exemplo, uma loja de camiseta de rock, uma loja de artesanato de um tipo específico. Isso ainda tem, né? Mas o que mudou hoje? Esses negócios atingem o nicho como um todo, então ele não precisa mais fornecer camiseta de rock para o cara do rock daquela cidade. Ele vende para o Brasil inteiro a camiseta. Ele tem um mercado para expor isso,
tá? Então, essas mudanças que podem parecer simplórias impactam diretamente o comércio como um todo. Atividades complexas que exigem diferentes pessoas com competências diversas e especializadas. Esse aqui é um dilema, tá? Que ao mesmo tempo você precisa se especializar em alguma coisa, e aí todo mundo ali coloca, né, eu quero fazer mais uma graduação, eu quero me especializar em uma determinada área, mas ao mesmo tempo também exige que você tenha competências diversas. Então, eu sou um profissional da saúde que preciso entender de sistemas de informação, preciso entender de psicologia para estar atuando com meus stakeholders, né, com todo mundo à minha volta, e preciso também entender de economia, porque o que acontece lá na China vai impactar na minha empresa. Preciso entender de matemática, preciso entender de tudo, né? Então, tudo isso cada vez mais exige competências diversas e, ao mesmo tempo, estar especializado em alguma determinada área ou em mais de uma determinada área. Bom, e aí esse é o desafio, né? O que vem por aí, né? O que a gente pode pensar no que vem acontecer nos próximos anos como tendência ou como oportunidade, dependendo da forma que a gente vê. O crescimento das organizações, né? A gente está vendo aí que existem grandes conglomerados, existem empresas de olhos em outras empresas que têm sucesso, existe capital e recurso destinado a aquisições, então esse crescimento das organizações acaba sendo natural. Quem trabalha na área da saúde sabe que a gente teve uma alteração do modelo e cada vez mais terá alteração de modelo. A gente tem grandes grupos comprando e fazendo conglomerados de empresas, né? Tanto para áreas específicas quanto para a aquisição de modelo de negócio mesmo. Então, é uma divisão que acontece. Concorrência mais aguda, ao mesmo tempo que grandes grupos acabam adquirindo negócios, esses grupos e grandes grupos acabam concorrendo entre si, sempre de olho naquele pequeno que vem com uma ideia inovadora, vem com uma mudança de padrão. Essa mudança de padrão, ela é sempre baseada em sofisticação crescente de tecnologia. Então, é esse o ponto. Aí eu pergunto para vocês, né? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo também, gente, faço para meus alunos. Quem aqui já fez algum curso de lógica de programação para entender o básico do básico de programação, de como funciona um aplicativo, de como funciona aquele sistema que vocês trabalham na empresa, aquele ERP, né? Aquele sistema integrado de informação, como funciona um banco de dados, né? Como é que tudo isso funciona e por que a gente tem que estar entendendo como essas coisas funcionam. Quem trabalha aí na área da saúde especificamente sabe que existem grandes sistemas para grandes negócios, são alguns específicos. Na área da gestão pública, a gente tem aquela questão, né, do sistema municipal, estadual e federal, mas isso cada vez mais vai ser integrado. Então, essa ideia de dominar os sistemas de informação como base para tudo. Globalização da economia, internacionalização dos negócios. Não sei se alguém faz compra na China aí, mas está cada vez chegando mais rápido, né, gente? Estou dando exemplo da China, mas poderia ser nos Estados Unidos também. Eu compro na Shopee. Eu fico espantado, tá? Tem coisas que eu estou comprando que está chegando mais rápido de fora do que internamente. Essa é a integração do modelo de logística, né? Está sendo cada vez mais acentuado. Mas só acontece lá fora, não vou ficar falando mal do nosso modelo nacional, tá? Aqui no Brasil também, o Mercado Livre se especializou muito em fazer entregas rápidas, tá? Então, vocês vão ter exemplo aí de uma pessoa que comprou no domingo à tarde e a encomenda chegou na segunda-feira. Tá? Isso já acontece e a gente está falando de regiões que não são grandes capitais, que às vezes no mesmo dia já chega a encomenda, tá? Hoje a gente parte de um princípio diverso, que é o quê? Nós somos consumidores e importamos esses produtos mais baratos, muitas vezes é essa a opção, né? O que dá para entender é que esse modelo de logística, a partir do momento que a gente tem tecnologia e capacidade de ofertar um produto também com a mesma qualidade, nós vamos estar entregando produtos lá para um outro país em 3 dias, em 4 dias, em 5 dias, tá? Isso inevitavelmente vai acontecer. Se vai levar 5, 10, 20, 30 anos, eu não sei. O Brasil insiste em não inovar, né? Em algumas questões. Mas entendam isso também, né? O que eu posso estar produzindo hoje aqui, posso estar vendendo e entregando lá fora, como acontece o contrário, né? Quando vocês veem aí, hoje, a gente tem ali uma integração com Rússia, com China, com Estados Unidos, e está ali 4, 5 dias já chegando esse produto aqui para nós, seja lá o que for, tá?
Na área da saúde também, tá, gente? Eu vi que teve pessoas aí que comentou que trabalha com estética, que trabalha com outras questões relacionadas à saúde. Tem aí um nicho, uma oportunidade de revender produtos, claro, pensando na questão de saúde, né? Tomar cuidado também. Mas os grandes importadores começam assim também, começam comprando um produto aqui, fazendo aquele teste, fazendo uma revenda e vendo se vale a pena continuar esses negócios. Visibilidade maior das organizações, eu acho que esse aqui é um grande ponto, né? Tá todo mundo exposto hoje. Eu vou dar o meu exemplo, né? Durante uma aula de 1 hora e meia, 2 horas, com certeza eu falo alguma besteira, eu falo alguma informação errada. Isso aqui tá lá no YouTube. Alguém pode ir lá, recortar e falar alguma questão, porque eu estou exposto, o meu trabalho está exposto, a minha organização, no caso eu, né, estou exposto e estou correndo esse risco. Hoje em dia, com essas questões de estar tudo exposto, nós estamos a todo momento sendo bombardeados com essas informações e, ao mesmo tempo, exposto. A organização está exposta. Eu não vou entrar no mérito da questão, até porque eu não assisto, gente, mas eu vou trazer para um caso que eu acho bem interessante como essa dinâmica é complexa. Talvez quem assiste vai entender melhor. A gente tem esses programas famosos com bastante audiência, né? Big Brother Brasil, A Fazenda. Aí eu vi que semana passada teve mais uma polêmica, né? As pessoas se surpreendem, mas é sempre a mesma coisa, sempre tem as mesmas polêmicas, os mesmos casos voltados à mesma coisa. E as marcas que expõem o produto nesses programas, elas se prontificam e se manifestam, né? Elas defendem lá o participante de uma agressão ou de uma outra coisa relacionada. Mas olha como o sistema é complexo. Ao mesmo tempo que a marca ela pode se sentir ameaçada por estar pondo um produto que é vinculado a um caso de agressão, faz 13 anos que ela financia esse programa. Ou seja, ela tem um retorno com essa audiência também. A direção do programa, a mesma questão, né? É um caso complexo, que pode envolver questão legal, que pode envolver várias questões. Mas o diretor sabe que o episódio da semana seguinte vai ter uma audiência muito maior. O que eu me questiono em relação a isso é justamente essa ideia de que as pessoas têm, de que pode, não pode, deveria ser feito assim, assado. Quem ganha com uma situação dessa, né? Eu acho que é o grande questionamento para esses casos onde as marcas estão expostas, né? Vale a pena para uma marca, por exemplo, de cerveja, expor um produto num programa onde os indivíduos vão beber, vão falar besteira, vão se agredir, e depois ela vai ter que emitir uma nota dizendo que ela não concorda com aquilo que aquele participante está fazendo, né? Que esse é o caso que acontece nesse fluxo todo aí, né? E isso vale para todas as marcas, para todo esse posicionamento que as empresas têm, que cada vez mais elas se posicionam, né? Ou acabam cancelando, né, esse é o termo utilizado, o indivíduo ali e tudo aquilo que ele representa. Então, tem essa questão também da gente ter o cuidado na forma que a gente aborda essas questões, porque a gente está sempre sendo monitorado e cada vez mais, né? Visibilidade maior dos indivíduos e visibilidade maior das organizações, e como vocês representam uma organização, esse é o grande ponto. Quem aqui que sai da empresa, gente, com o uniforme da empresa aí? Pensem nisso, tá? Você está saindo com o uniforme da empresa, está indo para uma atividade tua extra, né? Alguém está filmando, alguém está vendo, aquilo representa o que a marca e o que a empresa tem, todos esses pontos estão relacionados e cada vez mais. Dauri? Professor, aqui é difícil, né? Porque, assim, a gente não pode sair nem para fazer intervalo com a roupa da empresa. Na verdade, porque é uma empresa de saúde, então a gente também não pode usar, sob hipótese nenhuma, jaleco, que seja na calçada em frente do hospital também, entendeu? Então, assim, é muito difícil mesmo isso. Eu me assusto quando eu ainda vejo profissionais da saúde, é raro, né? Mas ainda a gente encontra, às vezes, um profissional de saúde andando de jaleco no meio da rua, mesmo sabendo que isso não é o certo, né? E ainda mais se for um jaleco e com a marca ainda do ambiente, né? Do hospital ou da clínica, enfim, seja o que for. Mas eu falo isso porque o que acontece às vezes, Dauri? A pessoa entra para a administrativa e ela ganha da empresa uma roupinha social, né? E ela fica orgulhosa, ela se sente parte daquilo, e ela sai para alguns ambientes que antigamente não teria problema. Gente, eu não estou falando de ambiente o pior que você possa imaginar, tá? Estou falando em questões básicas, assim, que pode acontecer um evento que a marca não quer estar associada, tá?
Então, acho que esse é o ponto de reflexão. Lô, é bem essa questão que eu quis dizer, né, de procedimento operacional, você não sair, né, do ambiente com o jaleco, mas ainda encontra, né, se você for olhar, andar nas ruas, principalmente próximas aos hospitais, às vezes a gente tem alguém ainda que sai de jaleco do ambiente, apesar de, não, na maioria das unidades, ser proibido até. Bom, então tá, né, tem essa contextualização, aí a gente olha para as questões do que são megatendências, né, o que é uma tendência? Uma tendência é algo que tende a acontecer, não necessariamente irá acontecer, mas provavelmente irá acontecer. Megatendência é quando essa tendência ela é em estruturas maiores, ela tem uma condição onde, nesse caso, a sociedade e as organizações tendem a ir. Então, o que a gente tem um modelo hoje, né? Que a gente sai do modelo industrial para a sociedade da informação. Essa mudança já faz tempo que é vista dessa forma, né, do modelo de produção industrial para um modelo de sociedade de informação. A gente tem esses aplicativos hoje como um grande exemplo da mudança, né, antigamente para hoje. Da tecnologia simples para tecnologia sofisticadíssima, a gente às vezes não repara, porque esses produtos são feitos para uma usabilidade cada vez mais fácil. Mas se vocês olharem aí no meio de vocês, tanto o celular, né, que já mede batimento cardíaco, esses relógios de acompanhamento que já mede pressão arterial, qualidade do sono, o próprio outras ferramentas, né, que acompanham esse quesito, vem justamente nesse sentido de tentar auxiliar, mas eles têm uma complexidade cada vez maior. Aí a gente tem que questionar quem são os indivíduos que dominam esse conceito, esse poder, esse aplicativo, seja lá o que for. O que mais? De uma economia nacional para uma economia mundial, isso também a gente já abordou, né? A gente já tem esse entendimento que isso muda. Do curto prazo para o futuro, né? O que pode estar acontecendo nessa relação. E aqui é um ponto, gente, que é bem importante, que eu acho que é um ponto que vocês devem parar para pensar, que é a questão da democracia representativa para a democracia participativa. O que é uma democracia representativa, gente? Alguém me diz aí. O que é uma democracia representativa? É a qual o povo escolhe um representante para que possa representá-la. Como, por exemplo, a gente tem o caso do presidente. O povo elege o presidente se candidata e o povo elege aquele que acham mais capaz ou escolha mesmo de voto. Ótimo, Luiz. Como o nome fala, né? É através de um representante que a soberania popular acontece. Como que isso a gente tem como maior representatividade aqui no Brasil e na maioria dos países não, em muitos países do mundo? O voto popular, né, você tem lá através de representantes e você espera que aquele representante represente a tua demanda, seja ela qual for, por questões ideológicas, econômicas, do seu grupo, religiosa, enfim, todas essas que a gente já sabe. Quando a proposta passa de um modelo representativo, que é o modelo que a gente tem agora, para um modelo participativo, a gente entende que há ferramentas ou expectativas de ferramentas onde os indivíduos consigam ser mais participativos do que representativos. O que isso quer dizer? Que as decisões coletivas, as decisões sociais, partam diretamente do indivíduo. Por que isso é possível hoje, gente? Porque hoje a gente tem meios de acesso à informação de tomada de decisão muito rápidas. Por exemplo, se a gente tem uma forma biométrica de cadastrar por CPF cada indivíduo dentro de um país, ao invés de você perguntar sobre o orçamento público, você mande uma mensagem lá para o Lucas, para o Luiz, para a Dauri e pergunte: Dauri, você quer que 10 bilhões sejam destinados à saúde? Sim ou não? Aí ela vai lá e coloca assim: Luiz, você quer que sejam destinados 10 bilhões? Sim ou não? E assim por diante, tá? Esse modelo participativo faz com que o indivíduo faça parte das decisões. Eu estou dando o exemplo da iniciativa pública. Isso vale para a iniciativa privada também, uma participação maior, porque a gente não tem mais uma estrutura hierárquica vertical e tende a ter um modelo mais horizontal.
Ah, professor, os donos do poder vão querer que isso aconteça? É difícil, tá? É difícil que esse modelo seja implantado 100% na prática. O que acontece hoje como um modelo representativo disso? Se vocês entrarem lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, no site do Senado Federal, sempre que tem uma proposta de lei, vai ter lá a votação, opinião popular, você dizendo se é a favor, contrário, aquilo, né? É um dos exemplos da participação participativa, além de outros, né? A gente tem outros modelos já também que funcionam na prática. Tem um modelo que vocês devem ter visto bastante, que foi um modelo participativo, que foi a decisão popular da separação do Reino Unido da União Europeia. Vocês lembram disso, do Brexit? Esse é um exemplo de modelo participativo. A população demandava que aquela decisão fosse de todos e não da representatividade. Então, foi feita uma votação para definir se o Reino Unido deveria ou não se separar da União Europeia, e a população elegeu a separação, né? Essa separação tem acontecido aí ao longo dos últimos anos. São exemplos, tá, gente? São exemplos de decisões coletivas participativas. Da hierarquia para comunicação lateral intensiva, eu acabei de falar sobre isso. Da opção dual para a opção múltipla, eu adoro essa frase, né? Porque a gente tem muito isso na política, essa ideia dicotômica de política, existe esquerda e direita. As pessoas, às vezes, não sabem nem a caracterização do que é esquerda e direita e vivem nesse intervalo dual, sabendo, ou pelo menos a gente imaginando, né, ou tendo a percepção de que não existem apenas essa dicotomia, essas duas realidades, e que as organizações, o mundo, a política, a humanidade, a economia, ela não responde através de duas opções, mas de múltiplas opções, tá? Então, esse é um ponto de entendimento também. Outro ponto, né, que também é bem complexo, é essa questão de descentralizar as questões, né? O Estado brasileiro já tentou fazer isso algumas vezes, o Estado de Santa Catarina já tentou fazer essas descentralizações. É um modelo que é complexo, que é difícil, né? Quando você descentraliza o poder, as decisões tendem a ser demoradas, no sentido de que quando você ouve a população, a democracia, quando ela funciona, ela tem mais debates, é muito mais fácil empresas e países com uma liderança única, com um indivíduo único autoritário decidir uma questão do que participativamente, mas como é o modelo que a gente quer de futuro, né? Se o modelo for esse, descentralizar, a gente precisa saber lidar com essas questões. Tem outro ponto também, para finalizar, da ajuda institucional para a autoajuda, né? Os cidadãos estão aprendendo a desligar instituições que já não passam aquela confiabilidade que ele tem. Então, vários são os pontos onde as pessoas estão buscando outras formas, outras alternativas, para além daquela forma representada do Estado, como a gente conhece ou como a gente viu há algum tempo atrás. Bom, gente, esses conceitos, tá, eles são importantes. Eu acho que tem um mapa mental ali dentro do material que vai dar uma abrangência maior para vocês terem uma noção disso. A gente já consegue pegar alguns tópicos aqui e relacionar com o filme, tá? Acho que fica bem claro algumas questões aqui. E aí a gente consegue dar andamento para ir especificamente para as teorias, que vai ser o que a gente vai fazer na próxima aula, com a nossa próxima abordagem, tá? Eu gostaria que alguém comentasse alguma coisa do que achou interessante desse capítulo. Tem os alunos ali que leram, que estão sempre comentando. Quero a participação de outras pessoas. Oi, professor. Eu não sei se essa parte você chegou a ler, mas ele comenta sobre o Marcelo, que o Marcelo, ele era um engenheiro que, por fazer o seu serviço muito bem feito, foi promovido, né? E o Marcelo entra naquela discussão, tipo, eu fazia meu trabalho ali, tipo, digamos, solitário, e agora eu vou ter que administrar pessoas, vou ter que mandar nelas, vou ter que estar toda hora de olho nelas, fora gerenciar uma empresa, né? Então eu pensei, tipo, quantos Marcelos nós temos por aí, né? As pessoas, tipo, exigem, né, que a gente... Exigem não, é o mínimo, né? Tu querer ser o melhor, né? Ser o melhor funcionário, e ao longo disso tu ser promovido e tal, mas a gente percebe que é assustador gerenciar,
sabe? Porque, tipo, vai estar tudo nos teus ombros e, tu vai ter que estar ali, sabe? Tipo, pra quem é que eu vou correr? O que que eu vou fazer, sabe? Então é bem assustador. Foi uma parte que me chamou muita atenção quando eu li, que ela nem tava ali, ela tava um pouquinho mais pra cima, eu acho, e me chamou muita atenção. Todo capítulo do livro tem aquele recortezinho trazendo uma questão específica de alguém, tá? Façam uma coisa depois que vocês saírem aqui, busquem no YouTube, assim, ó, demandas por profissionais. Quais são as principais faltas, assim, que os profissionais de RH veem? De gestão de pessoas, né, de recursos humanos, enfim. Vocês vão ver que está muito relacionado a isso. Tem pessoas com competência, habilidade técnica apurada, mas chega na hora de gestão e tem uma dificuldade uma dificuldade ampla de gerenciar equipes. Porque isso é muito contraditório, Lucas. Pensa um profissional da área de tecnologia da informação. Ele é um cara que ele domina aquela área, e aquela é uma área que normalmente, dentro da estrutura de como ele aprendeu aquilo, foi em compartilhamento através das redes, né? Então ele é um indivíduo que ali sozinho aprendeu a mexer muito bem, ele tem domínio das questões exatas muito bem, mas são justamente essas afinidades, essas habilidades que ele possui, que são totalmente diferentes das habilidades de gestão, que é o relacionamento interpessoal, que é o poder de persuasão e o poder de empatia, tá? Então, sim, você vai ver lá que os profissionais de gestão de pessoas, eles estão sempre reclamando da dificuldade de se conseguir lideranças, cargos de coordenação, cargo de supervisão. Então, essa dificuldade não é uma dificuldade de um indivíduo ou uma percepção que só tu tens, tá? É um problema geral. O que eu te conforto, assim? Porque boa parte disso vem com experiência do dia a dia, a própria empresa consegue, através dos profissionais, identificar quem tem mais percepção a isso. As pessoas, às vezes, acham que não estão preparadas e estão, né? Claro que com o tempo vai maturando isso, né? Tem colegas aqui de vocês que já atuam na área de supervisão, de gestão. Conversem com eles, vocês vão ver que todo mundo passa pelo mesmo problema, as mesmas dificuldades, mas com o tempo isso vai melhorando, né? Você vai se sentindo mais seguro e vai vendo que alguém vai ter que decidir, né? Então, assim como na política, é melhor eu decidir ou alguém decidir por mim. Então, a gente começa a ter essa percepção de que vale a pena fazer parte do maior, né? Porque tem tudo mais sentido daí. Você tem uma responsabilidade maior, você se sente responsável pela organização. Isso é muito bom, né? Do que ser só aquela pessoa que vai ficar sempre na mesma situação, né? E fazendo a mesma coisa. O que até cada vez mais fica mais difícil, né? Bom, gente, quem mais? Vamos lá. Alguém levantou a mão? Não estou vendo aqui. Quem que foi? Desculpa, apertei por engano. Pô, Felipe, agora que tá aí, já fala, né? Aproveita e veja que me diga o que tu achou do capítulo aí. Que foda, tá. Mas eu acho bem importante essa tua colocação de que normalmente as pessoas são escolhidas para gerenciar ou para coordenar outras pessoas pelos seus conhecimentos técnicos ou pela experiência empírica daquele assunto, né? Na vivência daquele setor. E eu tive uma experiência bem curta com isso e confesso que hoje o profissional ele tem que estar bem decidido a gerenciar pessoas ou não. Eu, dentro da minha área de trabalho, eu preferi me tornar me especializar em ser um vendedor de alta performance do que um gestor de pessoas, porque eu percebi que eu tinha que levar muita gente no meu estímulo, na orientação técnica, ou na orientação de executar a atividade, o serviço ali, o que seja, e você tem que estar disposto a lidar até com assuntos pessoais dos funcionários ou dos colaboradores que tem que auxiliar, e você tem que estar muito disposto a ouvir, tu tem que ser muito silencioso, muito observador, tu recebe muita informação de todos os lados, é realmente bem difícil, assim, no dia a dia, gerenciar pessoas, porque se fosse máquina, acho que seria mais fácil, mas é que ser humano todo dia chega com um humor diferente, problemas diferentes, e a maioria das vezes eu tinha a experiência de que a pessoa ela não estava desempenhando o papel dela, não estava produtiva, e daí a gente ia lá para conversar, para entender o que estava acontecendo no trabalho, e era por causa do namorado, então era um negócio que, poxa, eu não quero conversar da tua vida pessoal, eu só quero que você produza, né, e é muito difícil equilibrar isso aí. O Felipe trouxe uma parte da experiência bem real, né, do que acontece. Eu acho que sim também, eu tenho indivíduos com mais facilidade para lidar com isso, tem pessoas com
condições, mas eu acho que o importante também que o Felipe colocou ali é a gente analisar e ver o que a gente quer, né? Você trabalhar com gestão não significa especificamente a liderança voltada só para o atendimento de pessoas, né? Tem outras áreas ali que tu consegue também organizar, e isso varia de acordo com cada um, né? Com a percepção que cada um tem e do que acha que é capaz e do que quer fazer também, né? Não adianta também tu visualizar uma vaga de gestão, uma vaga de direção, coordenação, pensando só no salário, porque tem coisas que tu não vai gostar, né? Não vai conseguir fazer. Então, muda muito, né? Varia muito isso. Quem mais? Vamos lá. O pessoal lá que se manifestou no texto hoje, que eu pedi para participar. Professor, só fazendo um comentário, né, referente a essa questão de gestão de pessoas, eu particularmente sempre gostei, né, dessa área. Eu já, como o senhor leu o meu texto, né, o senhor já respondeu o meu texto, eu coloquei que já fiz parte de equipe de recursos humanos, já geri recursos humanos, que é a base da gestão de pessoas, né, empresarial. A questão da gestão hospitalar também, já fui diretor de hospital. Então, assim, eu particularmente tenho amor pela área da gestão, né? Apesar de a minha área técnica ter apenas eu acho que 40 horas de administração hospitalar, mas eu gosto bastante, assim, essa parte de lidar com pessoas, de lidar com mentes, sabe? É algo, assim, surreal. É uma experiência surreal, porque cada pessoa, ela é de um jeito, né? Ela tem a sua particularidade e peculiaridades também. E isso me encanta, sabe? Eu particularmente gosto bastante, mas é realmente muito dificultoso. A tomada de decisão, a convivência no ambiente, né? Por cada um ter uma característica diferente, né? Às vezes torna, assim, trabalhoso até, mas ao mesmo tempo prazeroso. Eu particularmente gosto, né? Show. Antes do Wellington falar ali, pessoal, eu já devo ter comentado com vocês, mas é que nós temos uma tendência também como pessoas, eu vou colocar aqui o autor, depois vocês procuram na internet. A gente identificar aquilo que nos é mais fácil, né, ao longo da nossa vida, e a tendência é a gente aperfeiçoar aquilo, né? Então, eu sou bom em exatas, existe uma probabilidade de eu ser melhor em exatas. Eu sou bom, né, em inteligência musical, em inteligência voltada para outras questões e percepções, a tendência é eu melhorar naquilo e eu deixar de lado outras questões. A pessoa que tem dificuldade em matemática provavelmente passa a vida inteira com problemas em matemática. E esse autor que eu vou colocar ali para vocês, depois vocês deem uma pesquisada, ele é muito bom nesse sentido de a gente refletir como buscar outras formas de inteligência, né? Ele chama de inteligências múltiplas, que é fugir daquela análise do que eu sou bom de fazer, né? E o Felipe, por exemplo, ali falou de bater metas exatas, ou já vem com aquela perspectiva de humanas, tu sente já na fala dele. Então, buscar entender que existem várias formas dessas inteligências e como a gente pode aperfeiçoar isso, tá? Eu não estou falando de papo só de motivacional, não. Eu estou dizendo uma caracterização de buscar, eu tenho dificuldade nessa área, nessa busca de inteligência, então eu tenho que me aperfeiçoar aqui, eu tenho que vir para esse ponto, tá? E são questões interessantes. Diga, Wellington. Então, não, eu vou praticamente completar o que os dois estavam comentando, o Felipe e o Lou. Praticamente assim, que eu trabalhava numa indústria, né? Então era uma administração de produção, no caso. E indústria, principalmente, que eu convivi, no caso, né? Tu tinha que focar no resultado, na sequência, e também não tinha igual ele falou, o Felipe falou, né? Que tinha alguns casos, porque não está produzindo, não tá produzindo naquele X, né? Na minha vivência ali, normalmente, na indústria, a gente não podia ter isso. Porque se um não vem, já vai impactar em outra função, em outro setor, no caso, voltando, né, na minha realidade, já impactava em outro setor que atrasava e coisa. Então era uma coisa muito, era um sistema de produção, sistema que a gente vivia ali muito, muito curto, era espaço que a gente tinha muitos fatores que estavam colocando um em cima do outro, né? Que tipo, se quebrasse um elo, todo elo, toda a cadeia ia se quebrando. Tanto assim que teve vezes que faltou uma pessoa, no caso, e praticamente nenhuma das
nenhuma das áreas conseguiu trabalhar. No caso, assim, no mesmo que eu estou falando, assim, na minha realidade, que eram 4 áreas que trabalhavam no mesma área, né? Então, tinha o agravante do espaço, local, tempo. Então, assim, para administrar tudo isso, tu tinha que pensar muito rápido e também muito consequente nesse negócio do pessoas, recursos, tudo isso da administração, tu tinha que pensar já praticamente 2-3 dias antes do que tu ia fazer durante a semana, assim. Se tu demorasse muito, virava um pandemônio. Ô, Wellington, eu sempre falo para as pessoas, eu acho que todo indivíduo, ele deveria, pelo menos, trabalhar 1 ano no chão de fábrica, 1 ano no hospital e 1 ano na segurança pública, assim. Nossa. E 1 ano na educação, tá? E 1 ano na educação. A pessoa ia mudar completamente. O Wellington não me deixa mentir aqui, gente. Quem não faz ideia do que é uma fábrica, e eu não estou falando desse modelo antigo, que as pessoas, né, não tinham risco de segurança, mas o modelo não mudou muito no sentido de que continua o tempo de movimento sendo cronometrado, continua tendo horário para ir no banheiro, né? Eu lembro muito bem que onde eu trabalhava tinha 5 minutos para ir no banheiro antes do almoço e 7 minutos depois do almoço. E se você ficar 8, você tira 1 minuto do teu colega. Então, os próprios colegas te cobram para que aquilo não aconteça. Tinha um engenheiro que na linha de produção fica ali cronometrando o teu tempo, né? Eu lembro que eu tinha que colocar um pistão dentro do compressor, assim, e eu tinha um tique, que era pegar aquele compressor, tinha que colocar no óleo e colocar dentro do compressor. E eu, por algum motivo, eu pegava e fazia assim, ó, rapidinho, e colocava. O engenheiro foi lá, mediu, e eu estava perdendo 0,3 segundos em cada movimento daquele, e isso estava prejudicando lá na frente tudo aquilo que o Wellington falou ali. Eu odiava aquilo, né? Eu achava aquilo muito irracional. Mas tem muita gente que convive muito bem num ambiente assim e gosta, tá? Então, essa percepção de que os ambientes são diferentes, pode ver, a fala do Felipe é voltada para cobrança, lucratividade, meta, objetivo, quero cobrar, quero dar resultado. O Lô traz aquela questão da gestão de pessoas dentro do ambiente de saúde, né? Então, tudo isso tem que ser medido e entender em qual área que eu estou incluso. O que o Wellington falou vem nesse sentido. A visão que ele tem naquele formato é diferente de outras pessoas. Quem nunca trabalhou vai só imaginar isso por enquanto, né? Mas talvez quando entrar vai lembrar, poxa, eu vi aquele modelo, vi aquele outro, enfim, esses modelos que acontecem aí com todo mundo, tá? Quem levantou a mão aí? Luiz? Eu ia falar de uma maneira bem resumida que um administrador ele tem que saber todo um contexto para poder aplicar um método que seja eficaz para que aquilo venha a dar certo. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa, uma editora, é o meu primeiro emprego, eu sou assistente editorial, e eu lido com os autores. E eu tenho que tratar cada autor de um jeito, para que aquela produção daquele livro dê certo, para que o autor venha mandar os textos no tempo certo, o resumo, a sinopse, e eu venha dar retorno para ele com texto diagramado e etc. Então, nesse primeiro capítulo aí, antes até do primeiro capítulo, mostra isso exatamente, que o administrador ele tem que saber de tudo um pouco para poder lidar com aquele sistema e dar certo aquilo. Ótimo. Ô Luiz, eu coloquei ali que eu vi o site da tua editora, tá, gente? Cuidem com o que vocês me colocaram lá no texto, porque eu fui pesquisando, tá? Eu olhei lá os materiais, achei bem interessante lá a editora. Robson falou ali, professor, e como faz um iniciante gestor saber separar a hora de sair do operacional e pensar mais estratégico? Encontro grande dificuldade nesse âmbito, quando vejo estou na estratégia de operação. Ô, Robson, esse é um dilema que todos têm, tá? Porque assim, ó, o grande problema dessa questão, dessa relação de estratégia operacional é tudo questão do tático, né? Se for ver a questão ainda da classificação administrativa, tem o operacional, tem o tático ali no meio e a estratégia lá em cima. É aquele ponto de entender o que é o teu papel ali. O problema é que, às vezes, como a gente trabalha numa empresa na área administrativa, as pessoas veem você como fazendo um pouco de cada coisa. O teu caso era da empresa da área de saúde, não é? Também? Já não trabalha na área de saúde? Trabalha, né? Eu respondi ali. Lembrei, tá? Das 17 pessoas lá, né? A grande questão é que talvez tu realmente execute tudo isso. Tu executa o que é operacional, executa o que é tático e executa o que é estratégico. Então, tu não tem como fugir disso, né?
Tu está ali tratando das coisas administrativas do dia a dia, da rotina operacional, e está tratando das questões de estratégia, que é propor ali o crescimento da tua unidade, propor um gerenciamento completo, que daí vem entrar na parte tática. Então, não tem como fugir disso. Não dá para separar uma coisa da outra, ainda mais no modelo administrativo do nosso, que é essa ideia de que a parte administrativa faz tudo, né? Não tem como fugir disso. Eu lembro que na TISA, a empresa que eu trabalhava no administrativo, de analista financeiro, a gente trabalhava desde pagamento de boleto, que você tinha que digitar o boleto, até fazer prospecção de cliente e fazer planejamento financeiro mensal, fazer planilha, fazer projeção econômica, sabe? Aí tu fica pensando, meu Deus, mas ao mesmo tempo que eu estou aqui digitando boleto, eu estou definindo o rumo do que vai ser feito. É muito complexo isso, é para todo mundo assim, né? Não se sinta diferente nesse sentido, tá? Quem mais, gente? Vocês não vão encontrar um caminho, tá, gente? Eu ouvi isso na faculdade e eu reproduzo isso para meus alunos também. Se a ideia é chegar aqui achando que vai ter um caminho dizendo o que vocês vão fazer, vocês não vão encontrar. Não tem um caminho. Tem apontamentos do que foi feito, das reproduções de algumas áreas de negócio que deram certo. Vão ter teorias ali que são baseadas em empresas que faliram já depois da teoria, que naquela época era o certo. Vocês não vão encontrar uma diretriz. Desconfiem de quem deu o caminho correto para vocês, porque não existe um caminho correto. Aí talvez é porque ele está percebendo que tu não conseguiu tirar essa marra ainda, né? Que é bem natural também. A gente passa a vida inteira aprendendo a obedecer, aprendendo que é bom ser funcionário e aprendendo que tu tem aquela rotina lá que tu tem que fazer todo dia. Aí chega alguém e te dá a liberdade e fala assim, ó, vai buscar outras situações, vai buscar novos clientes, vai propor novas ideias, vai fazer um planejamento geral da empresa, eu quero que tu monte um planejamento estratégico. É mais fácil tu ficar lá no boleto no dia a dia, né? É mais fácil tu montar a agenda dos colegas, entendeu? É diferente de tu pensar amplo. Por isso que a gente vê aquela questão da arte ali, né? Tem pessoas que executam isso com muita facilidade, intuitivamente já. O cara já nasce com aquela percepção do que é organizar, comandar, planejar, dirigir, né? E outras pessoas precisam através das ferramentas, que é o que a gente bebe para tentar melhorar isso. Então tá, gente, acho que a gente está chegando no fim do nosso horário, né? Eu vou encerrar a gravação aqui. Ficou atividade lá, me surpreendam, tá? Se superem. É a primeira de muitas que a gente vai fazer com outras temáticas. E aí, com o tempo, a gente vai conversando. Leitura do capítulo 2 já pode ser feita, da parte 2, na verdade, né? Não é capítulo 2, é parte 2, tá aqui, ó. E a gente entra nessa primeira teoria, que é uma abordagem clássica da administração. E aí a gente começa a falar da teoria clássica, que tinha toda aquela abordagem em visualizar o chão de fábrica, organizando a empresa. Então, a gente vai abordar esse capítulo 2 e 3 aí na próxima aula. E vão ser essa temática aí que vai cair na primeira avaliação nossa, tá? Depois eu vou explicando mais para frente. Fechou? Tchau, tchau, professor. Uma boa noite. Boa noite, todo mundo. Façam atividade, não deixem para domingo, 11h59. Sim, senhor. Boa noite, professor. Um bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, turma.